Bom dia, furiosos. Quero dividir uma percepção com vocês. Estava aqui tomando meu café, pensando. Ontem eu estava falando sobre ativismo materno, mas o ativismo ele vai ser aplicado em todas as áreas praticamente da nossa vida. Aqui, como somos um canal para pastores e para crente, eu estava pensando justamente sobre o papel ou as consequências do ativismo na nossa vida cristã. E aí, pensando um pouco, cheguei na conclusão que o ativismo na vida cristã, ele anula, no fim das contas, a graça. E o que é a graça? A graça é o que nós merecemos, é o que nós recebemos sem merecer, que é o quê? Cristo. Por quê? Porque se o ativismo, ele faz o que com a gente? No ativismo, nós focamos não só em entender a lei, a palavra e aplicar ela, e no serviço do, entre aspas, reino. Por quê? Então, é aquela pessoa que ela está sempre muito ocupada com todas as operações do reino. Só que quando você sabe demais da palavra, você é uma exímia cumpridora da lei e faz isso com maestria, você corre o risco de cair no ativismo. E o ativismo vai dar para a pessoa uma sensação de que ela é mais santa do que a outra. Por isso que ele anula a graça. Tanto é que no Novo Testamento, né, lá nos Evangelhos, fala que ninguém nos Evangelhos não, em Efésios, no capítulo 2, diz que pela graça somos salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que não se glorie pelas obras. Ou seja, o ativismo, ele a Bíblia já nos alerta para a gente não cair nesse lugar, tá? Mas aí vem aquela história. E o contrário? Se o ativismo ele vai cancelar, ele vai anular, invalidar a graça, né? Porque a salvação é dada pela graça, não pelas nossas obras, não pelo nosso ativismo, não pela força do nosso braço, né? Que inclusive era isso que os fariseus faziam, achavam que eles eram melhores, que eles eram mais santos por simplesmente cumprir a lei, dando até o dízimo do coentro. E o contrário, que seria o quê? Vamos chamar de ostracismo? Ou aquela pessoa que ela tá no corpo de Cristo, mas eu não vou me envolver com nada. Nos Evangelhos não, em Efésios, no capítulo 2, diz que pela graça somos salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que não se glorie pelas obras. Ou seja, o ativismo, ele a Bíblia já nos alerta para a gente não cair nesse lugar, tá? Mas aí vem aquela história. E o contrário? Se o ativismo ele vai cancelar, ele vai anular, invalidar a graça, né? Porque a salvação é dada pela graça, não pelas nossas obras, não pelo nosso ativismo, não pela força do nosso braço, né? Que inclusive era isso que os fariseus faziam, achavam que eles eram melhores, que eles eram mais santos por simplesmente cumprir a lei, dando até o dízimo do coentro. E o contrário, que seria o quê? Vamos chamar de ostracismo? Ou aquela pessoa que ela tá no corpo de Cristo, mas eu não vou me envolver com nada. Então vamos chamar essa pessoa, vamos chamar esse estado de ostracismo. O que é ostracismo? Aquela pessoa que fica na dela ali, não cheira, nem fede, não se envolve muito também, porque ela provavelmente já foi ferida em algum momento, ou ela não se sentiu reconhecida. Esse ostracismo, né, entre o 8 e o 80, o que ele anula? Ele anula o testemunho e a transformação. Porque a graça nos dá a salvação, mesmo que a gente não mereça. Mas nós somos chamados para que essa graça gere frutos. E esses frutos, eles precisam ser vistos. É através da graça que nós transformamos a nossa vida. E essa transformação serve como testemunho para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Então, nem o 8, nem o 80.
Mas, Violeta, você é pastora? O que você é? Eu sou uma terapeuta familiar sistêmica. E por que que eu penso a respeito dessas coisas? Porque justamente os dois extremos envolvem questões emocionais, dependências emocionais. Uma pessoa que afunda sua vida no ativismo, ele precisa controlar lugares, pessoas e situações, ele precisa se redimir, porque em algum momento ela precisou ser vista, precisou ser validada lá atrás, na sua infância. E de repente a igreja oferece esse lugar para ela, onde ela pode carregar muita gente, onde ela vai alimentar ganhos secundários, como por exemplo o ganho secundário de super-herói, né? Que é aquela pessoa que salva todo mundo, que abraça todo mundo, mas ela, na verdade, ela tá anestesiando as suas próprias desgraças. E o 80 também. O que é o 80? É aquela pessoa que ela tá sempre, ela tá ou no vingador, né, ou na vítima. Porque a igreja não presta, os pastores não prestam. Jesus é legal, mas o fã-clube que estraga. Então, quer dizer, ela deixa de viver a transformação da salvação por causa de outras pessoas, porque ela é vítima de alguém ou ela está buscando a justiça, então ela está sempre pronta a apontar o dedo para um pastor. O pastor fala de dízimo, para o pastor é mercenário. O pastor pede para alguém ajudar alguma coisa, o pastor é sem vergonha, vagabundo. O pastor troca de carro, o pastor rouba a igreja. Então, consegue entender como que as questões emocionais, ela afeta tanto o 8 quanto o 80? Então, eu pergunto para você, onde você está?